Rádio Observador, está no ar o Decisão Benfica. Damos início a mais uma edição deste podcast dedicado às eleições no Sport Lisboa e Benfica, uma eleição que segue para a segunda volta. Os resultados da votação de sábado ditam uma luta entre as candidaturas de Rui Costa e de João Noronha Lopes. Nas próximas 2 semanas há mais campanha e dia 8 de novembro os sócios são novamente chamados a votar. Eu sou Miguel Cordeiro e volto a convidar todas as candidaturas que se apresentaram a estas eleições do Sport Lisboa e Benfica. Hoje queremos analisar o que aconteceu neste fim de semana e projetar a nova campanha e a próxima eleição. Neste debate contamos com a participação de João Castanheira, apoiante da candidatura de João Noronha Lopes, João Antunes, candidato a vice-presidente na lista de Luís Filipe Vieira, João Malha, diretor de campanha de Martim Maier e Nuno Inácio, diretor de campanha de Cristóvão Carvalho. As candidaturas de João Diogo Manteigas e de Rui Costa não se fazem representar neste debate. Num valor recorde a nível mundial, 85.710 sócios do Benfica votaram nesta eleição. No que toca à contenda pela direção, 42,13% dos votos caíram para a lista liderada por Rui Costa, 30,26% para a lista de João Noronha Lopes. João Castanheira, muito boa tarde, é apoiante da candidatura de João Noronha Lopes. Esta lista chegou a mostrar intenções de vencer logo à primeira volta. Consegue identificar o que é que aconteceu para se registrar este resultado? Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto estar reunido com sócios benfiquistas num dia tão importante como foi durante esta semana. Sem dúvida que o primeiro ato a mencionar é os 85.400 sócios que se deslocaram aos Estádios da Luz, às casas, para votarem, e esse é um enorme ato de benfiquistas. Portanto, eu queria deixar isso como um grande agradecimento a todos eles, porque a expressão pela voz e a expressão pelo voto é aquilo que nos une a todos, nós enquanto democratas. Depois, muito importante também referir que ter 6 candidatos, com 6 candidatos, sabia-se à partida que seria praticamente impossível haver uma vitória à primeira volta. Haveria uma clara divisão entre aqueles que queriam a mudança, aqueles que queriam a manutenção do status quo. E o nosso objetivo sempre foi reforçar esta vontade de mudar, mas mudar com tranquilidade e de pensarmos no Benfica mais estratégico, mais forte para o futuro, e acreditamos que tínhamos a melhor candidatura nesse efeito. Provavelmente não conseguimos chegar ao número de pessoas e de sócios que gostaríamos de ter tido. O facto de termos tido também 85 mil pessoas a votar tornou isso mais complicado. Portanto, acreditamos que temos as próximas 2 semanas, 10 dias, para transformar cada vez mais a percepção que as pessoas têm sobre o futuro do Benfica, sobre aquilo que se tem passado nos últimos 5 anos, e estamos cá para dar a nossa voz, de preferência com a presença da outra candidatura. Caso não seja possível, qual outra candidatura? A do Rui Costa, que é a candidatura que ao longo das últimas semanas constantemente se tem recusado a debater com os benfiquistas, que constantemente se tem recusado e tem falhado em debates, sejam eles televisivos, sejam eles na rádio. Portanto, acho que é importante os benfiquistas perceberem... Era importante para Noronha Lopes conseguir ter um debate com o Rui Costa, acha isso? Não se torna só de João Noronha Lopes, era importante para o Benfica, para os benfiquistas serem informados, serem esclarecidos, ter as candidaturas não só os presidentes, mas todas as equipas, o diretor financeiro das 2 áreas, a parte do futebol, das modalidades, porque nas próximas 2 semanas nós vamos escolher os 2 projetos, muito mais do que qual foi o resultado da primeira volta. Mas ainda sobre aquilo que pode ter falhado, identifica alguma coisa na estratégia, na comunicação, naquilo que foi sendo dito? Porque tivemos 42% dos sócios a dizer que está com Rui Costa. Consegue aqui também muitos dos sócios dos votantes mais velhos. Houve aqui erros na abordagem, na estratégia de João Noronha Lopes? Ouça, nós estamos a fazer neste momento a análise. Parece-me que temos que chegar a públicos que ainda não chegamos. Isso é um facto. Acho que é muito evidente. Quer concretizar? É isso que me acabou de dizer. Nós claramente temos uma percentagem muito superior nos votos no Zoom, nos 10 e nos 20 votos, e depois não conseguimos chegar aos 50 votos de uma forma tão robusta, e portanto isso passou-se também em Lisboa. Portanto, não é um fenómeno só de Lisboa versus as casas. Temos o exemplo muito claro do pavilhão 1, onde nós não vencemos essa mesa, e portanto claramente isso está a ser neste momento refletido, e queremos
ter a oportunidade de discutir o futuro do Benfica. As qualidades de cada lista, os projetos, e acreditamos que isso vai ser possível nos próximos 10 dias. Muito bem. João Antunes, representante da candidatura de Luís Filipe Vieira, esta lista ficou em terceiro lugar e conseguiu, na votação para a direção, 13,86% dos votos. Como é que avalia este resultado da candidatura da qual faz parte e se há algum sentimento de desilusão? Boa tarde a todos, mais uma vez obrigado. Miguel, o que me parece sobre os resultados, parece-me que existe uma certa desilusão relativamente ao resultado que atingimos. Sim. Mas os sócios, e com a expressiva votação que houve, e já vou falar sobre esse tema, acho que houve uma tendência natural para o voto útil. Na última semana acentuou-se uma dicotomia entre Rui Costa e João Noronha Lopes, e o nosso eleitorado essencialmente estava no eleitorado dos 50 votos e estava no eleitorado que acho que acabou por ir votar Rui Costa, na maioria, e que nós estávamos na expectativa que votassem no Luís Filipe Vieira. Nesse sentido, acho que foi uma desilusão, mas teve a ver, acho que todas as candidaturas ficaram abaixo de Noronha Lopes, sofreram desse efeito da bipolarização que existiu entre as duas candidaturas. Sim, mas olhando para a estratégia, havia algum erro na estratégia de Luís Filipe Vieira? Certamente ambicionavam a mais, até uma tentativa de chegar a uma segunda volta. E nessa distância, para a candidatura de João Noronha Lopes, ainda vão quase 27%. Sim. Desculpe, 17%. 17%. Sim, 17%. Eu acho que erros existem sempre numa campanha com tanta intensidade. Sim, erros existem sempre. Nós, com certeza, fizemos alguns erros que se calhar não o fazíamos. Eu acho que, essencialmente, a mensagem que nós queríamos passar, talvez no início tivemos uma mensagem que teve muito a ver com aquilo que não estava a acontecer no Benfica e que nós achávamos que devia de acontecer, e, portanto, exagerámos possivelmente em falar demais do que não estava a acontecer e devíamos ter falado mais do que é que nós íamos pôr a acontecer, até pela experiência do antigo presidente, candidato Luís Filipe Vieira. Mas a vida é o que é e, portanto, agora acho que a partir de sábado eu não vejo isto como o final. Acho que o sábado foi um dia histórico para o Benfica e eu acho que nós temos que agarrar, com algumas preocupações, que se tiver a oportunidade digo, como o primeiro dia de muitos dias gloriosos que o Benfica tem que voltar a ter. Sim. Aí é que me parece que é a parte mais importante. O Benfica tem que se unir e rapidamente nós achamos que a melhor forma de se unir é voltar a ganhar. É a única forma que nós temos rapidamente de voltar a estar unidos. E, portanto, como nós achamos que a nossa fórmula era a melhor, porque tínhamos tido a experiência anterior com aquele presidente e que nós ganhámos, nós achámos que ele era, por certo, a melhor candidatura e, portanto, a melhor lista para voltar a pôr o Benfica a ganhar e, portanto, agora espero que quem ganhar, todos os benfiquistas, se unam em volta desse presidente, porque nós temos mesmo que nos unir e temos essencialmente que voltar a ganhar e honrar aquilo que todos os benfiquistas fizeram no sábado. Deixe-me perguntar se, certamente já conversou com o Luís Filipe Vieira, se há a intenção de, mais alguma vez, voltar a avançar. Sabemos que a idade nem sempre o permite, não é uma questão de número, uma questão até de condições, mas se isso já se colocou em cima da mesa. Sim, é uma pergunta muito interessante pelo seguinte, eu não posso responder por futurologia que vai na casa do Luís Filipe Vieira. O que eu posso dizer é o seguinte, Luís Filipe Vieira veio fazer um ato de missão benfiquista ao se candidatar com 76 anos, 18 anos de presidência do Benfica e, portanto, acho que é um sinal de grande benfiquismo e ficou demonstrado que os benfiquistas, uma fatia ainda considerável, achava que ele tinha condições para voltar a presidir. O que é que acontece? Ele tem dito variadas vezes que nós vamos passar por dificuldades daqui a 2 anos. Ora, eu não me parece que esta candidatura acabou neste momento, mas na vontade de Luís Filipe Vieira e se acontecer alguma coisa no Benfica, o Benfica ficou com uma reserva moral de alguém que pode ajudar o Benfica. Não se calhar nas mesmas circunstâncias, porque se acontecer eleições daqui a 2 anos, como ele vaticina, eu espero que não, é um péssimo sinal para todos nós, será uma reserva moral que o Benfica tem relativamente àquilo que o presidente Luís Filipe Vieira fez nos 18 anos anteriores. Agora, eu espero que não aconteçam, que ele não tenha razão, espero arduamente e tudo farei para que o Benfica volte às vitórias. João Malha, diretor de campanha de Martim Meier, 2,10% foi esta a percentagem de votos nesta lista B de Martim Meier. Já
o candidato já falou num resultado aquém do que esperava. Consegue explicar o que é que pode ter corrido mal na estratégia desta lista? Boa tarde, Miguel. Boa tarde aos meus colegas e aos ouvintes. Sim, um bocadinho na ordem daquilo que o João António já disse. Acho que o enorme fluxo de sócios a esta votação dá logo a entender aquilo que aconteceu, que houve uma corrida a duas candidaturas que acabam por prejudicar todas as outras. Não estou a colocar em causa a legitimidade da escolha, obviamente, mas as candidaturas que teriam menos probabilidade, como já era de entendimento público, menos probabilidade de chegar ou de lutar por uma vitória, acabam por se ver um bocadinho diluídas num afluxo gigante de 85 mil sócios a votar, e que houve uma tendência entre duas candidaturas, do incumbente, o Presidente Rui Costa, e de João Noronha Lopes, e eu acho... A questão que eu deixo é até que ponto as pessoas estão a votar, ou essas pessoas votaram porque acreditam nos projetos, ou porque estão a votar porque não querem que A ou B vão para Presidente do Benfica. Um que se mantenha, naturalmente, e o outro que seja Presidente do Benfica. Porque é um bocadinho a sensação que temos. Acho que acaba por ser, obviamente, há milhares de pessoas que estão a votar porque acreditam no Rui Costa ou no João Noronha Lopes, isso não está em causa. Mas também há muitos, e conheço vários casos, e chegou-nos até nós muito feedback dessas pessoas no que diz respeito à candidatura de Martim Maier, dizer que gostámos muito, a vossa proposta é muito interessante, o Martim tem um perfil fantástico, mas achamos que neste momento não vai ter hipótese de ganhar, por isso eu vou votar ou no Rui Costa, porque não quero lá o João Noronha Lopes, ou no João Noronha Lopes, porque eu já não me revejo em quem está e nesta gestão do clube. E isso acaba por, inevitavelmente, acredito que depois seja transversal a outras candidaturas. Se calhar diria que a que foi menos prejudicada por isso, acredito eu, foi a de João Diogo Manteigas, porque tem um eleitorado muito específico, e que aconteça o que acontecer, acho que fica com o candidato. Depois deixa dúvida se alguma vez terá hipótese de crescer além do que tem, mas isso será contas para outra altura. Queria perguntar isso mesmo, se Martim Maier também já fez esse pensamento. Há sempre um futuro, há sempre mais eleições. Martim Maier já perspectiva alguma coisa perante este resultado de 2,10%? Sim, é óbvio que estamos ainda aqui antes e não vamos o Martim não vai anunciar nem hoje nem amanhã que vai ser candidato daqui a 4 anos, porque não faria sentido. O que o Martim já disse ontem, quando comentou em declarações à reação aos resultados, foi que uma vez na vida do Benfica, não deixará de estar na vida do Benfica. Ele também, e até pegando um bocadinho, o Miguel não perguntou isso, mas perguntou ali ao João Antunes o que é que teria falhado. Nós sentimos que se calhar, para quem não era conhecido dos benfiquistas e não tinha um perfil público, é um empresário de sucesso, mas não com um caráter mediático nem ligado ao Benfica, além da ligação familiar que tem e que todos hoje conhecem, se calhar entramos um bocadinho tarde na corrida, ainda para mais numa corrida com muitos candidatos. Obviamente, e o único que entrou depois de nós foi Luís Filipe Vieira, e Luís Filipe Vieira, gostemos mais ou menos, representa um eleitorado ainda de 14%, que até poderia ter sido maior, pelos motivos que o João indicou da bipolarização, acredito que até pudesse ter sido um pouco maior. E por isso, acho que também a entrada de Luís Filipe Vieira ainda prejudicou, ou seja, ainda obrigou ou tornou claro que devíamos ter feito mais cedo. Muito bem. Nuno Inácio é diretor de campanha na candidatura de Cristóvão Carvalho, a lista D. A lista de Cristóvão Carvalho teve 0,18% dos votos. Em número foram 148 sócios a votar nesta lista, num universo de mais de 85 mil votantes. É diretor de campanha, consegue perceber o que é que falhou para esta curta adesão dos sócios às ideias que foram apresentando? Antes de ir à resposta e não querendo fugir, quero começar por fazer aqui uma nota prévia, que é dar os parabéns ao Observador. O Observador em particular e a rádio em geral, acho que todos os que estamos à volta desta mesa devemos fazer aqui uma homenagem, porque foi o único meio que efetivamente tratou, e aqui estou a falar das rádios de referência em Portugal, que tratou as candidaturas com algum equilíbrio. As televisões não o fizeram, houve muitos canais de televisão que discriminaram completamente duas das candidaturas, quer a de Martim Maier, quer a de Cristóvão Carvalho. Para eles nós não existimos, não nos abriram as portas. Houve alguns até, porque por peso de consciência, na última semana abriram ali uma pseudo-entrevista de 20 minutos, que depois foi trocada por um cabo de elevador e que acabou numa entrevista de 10 minutos, 2 dias depois. E portanto acho que isso foi... Esse é o primeiro motivo, ou seja, já tínhamos dois candidatos aqui que tinham índices de notoriedade muito baixos. Cristóvão Carvalho era completamente desconhecido da comunidade benfiquista,
e não tendo a abertura dos mídia com o equilíbrio que deontologicamente estão obrigados, ainda mais difícil se tornou a coisa, e acima de tudo a grande justificação para isto é o voto útil. Nós tivemos dezenas e dezenas de pessoas que nos disseram nós adorávamos votar, por favor não desista, continua a lutar pelo Benfica, mas neste momento nós sentimos que temos que votar em Rui Costa porque não queremos Noronha Lopes, ou que temos que votar em Noronha Lopes porque não queremos Rui Costa no Benfica. E aliás, eu acho que acima de tudo a primeira conclusão que se tira deste resultado histórico de votação no Sport Lisboa e Benfica é que tivemos muita gente que foi votar com um objetivo único, que foi impedir que outra pessoa dirigisse o futuro do Sport Lisboa e Benfica nos próximos 4 anos, ou nos próximos 2, porque agora com os estatutos como estão, não sei se alguém vai conseguir governar por mais 2 anos nos próximos anos. E, portanto, aqui, acima de tudo, fomos vítimas de 2 coisas. Falta de notoriedade que não se consegue construir em 3, 4 meses. Tivemos aqui como grande handicap o facto de não conseguirmos entrar nos mídias, nomeadamente nos generalistas. Volto a dizer, só a rádio em geral é que tratou toda a gente por igual. As televisões, então, foi... No nosso caso, devo fazer uma ressalva em relação à SIC Notícias, que fomos várias vezes e não sentimos isso. Nem a Sport TV, que acho que foi igual para todos. Agora as restantes... Mas as restantes, as mais vistas e esse canal aberto, acho que foram... Muito bem. Agora, dizer também aqui uma coisa, não perguntaste, mas digo já, este não é o fim de nada. Nuno Inácio, vamos falar disso na segunda parte, então, sobre a projeção para o futuro, só porque não temos mais tempo nesta primeira parte. Já voltamos a falar também sobre esse futuro de Cristóvão Carvalho. Já voltamos a esta Decisão Benfica. Segunda parte do Decisão Benfica, vamos falar nos próximos minutos do que se pode perspectivar para as próximas 2 semanas. Contamos neste debate com João Malha, diretor de campanha de Martim Maier, Nuno Inácio, diretor de campanha de Cristóvão Carvalho, também João Castanheira, apoiante da candidatura de João Noronha Lopes, e João Antunes, candidato a vice-presidente na lista de Luís Filipe Vieira. Vamos já a seguir retomar esta conversa. Antes, vamos apenas escutar João Diogo Manteigas, que falou há minutos e deixou esta posição sobre possíveis apoios a serem manifestados durante esta segunda volta. Não nos revemos nos projetos dos outros candidatos, incluindo aqueles 2 que agora vão à segunda volta. Continuamos a entender, isto não é uma questão de soberba, é exatamente aquilo que nós acreditamos. E há mais de 12 mil sócios que validaram esta nossa ideia, projeto e visão para o Benfica. Entendo que Rui Costa não representa o futuro do Benfica. Eu disse isso pessoalmente várias vezes ao longo deste último ano. Acho que ele falhou e a sua direção desportivamente, institucionalmente, e não me dá garantias para ser o futuro do Benfica. E eu digo isto com o máximo respeito por Rui Costa. Tivemos N conversas sobre isto e ele soube sempre ouvir-me, como também sempre teve em consideração a minha opinião. Relativamente a João Noronha Lopes, continuo a dizer que acho que o seu projeto não é a mudança que o Benfica precisa, mas neste preciso momento é uma mudança. Portanto, não obstante não haver sentido de voto relativamente à nossa candidatura para todas as pessoas que votaram em nós, no meu entendimento pessoal, e isto não vincula a candidatura, nem ninguém esteja vinculado à candidatura, João Noronha Lopes é o meu sentido de voto pessoal para mim no próximo ato eleitoral. Declarações de João Diogo Manteigas, declarações captadas pela Sport TV+. João Castanheira, apoiante da candidatura de João Noronha Lopes. Será importante para esta lista receber apoio de outros candidatos que se apresentam a esta eleição? Ouvimos aqui Manteigas a dizer que apoia pessoalmente, mas que dá liberdade aos restantes apoiantes desta lista. Acha que é possível conseguir o apoio de todos? Olha, voltando só um ponto atrás, porque acho que é importante também, já a seguir ao break, nós tivemos, e João Noronha Lopes conseguiu mais de 27 mil votantes nesta candidatura, o que chegaria para basicamente ganhar todas as eleições de qualquer clube português feito de sempre. Portanto, temos uma base eleitoral de facto bastante forte. Obviamente, e isso é perfeitamente reconhecido, há um candidato
que é no caso o Rui Costa, que tem mais votantes que nós, e portanto é importante saber escutar, ir à procura de criar pontos com todos aqueles que nesta primeira fase não votaram Joana Noronha Lopes e tentar criar bases de entendimento para que nos permita ter um projeto mais forte e um projeto de mudança, que é um pouco aquilo que Diogo Manteigas acabou de dizer. O Benfica precisa de uma mudança urgente. O Benfica venceu 3 títulos dos últimos 20 disponíveis, portanto há 5 anos, e é importante dizer isto, Rui Costa está há 5 anos como presidente do Benfica. É um facto, teve um ano como interino, sim, mas está há 5 anos como presidente do Benfica e tivemos 3 títulos. 3 títulos em 20, e portanto é importante a mudança urgente. Esta questão dos apoios. João Diogo Manteigas manifestou apoio. Acha que é positivo esse apoio de João Diogo Manteigas? Sim. Qualquer benfiquista que queira votar na candidatura da mudança, e a candidatura da mudança disponível neste momento é a de João Noronha Lopes, é bem-vindo a esta candidatura. Isso é óbvio. E nós benfiquistas, todos aqui à volta desta mesa, mas também lá fora, nós queremos que o Benfica ganhe. E ganhe mais. E para ganhar mais, temos de estar mais organizados, mais planeados, uma equipa mais forte. Eu volto a dizer, eu desafio a candidatura de Rui Costa a intervir de forma muito mais proativa nos próximos 10 dias. Os sócios do Benfica querem ouvir projetos. Nós não estamos aqui para votar no camisola 10, que ganhou muitos títulos no Benfica e ainda mais pela seleção e pelo AC Milan e Fiorentina. Nós queremos discutir o futuro do Benfica. Só podemos estar mais perto de voltar a ganhar no Benfica quando mudarmos muitas das coisas que foram alertadas ao longo das 2 semanas. Provavelmente não conseguimos chegar com esta mensagem a todos os sócios, e é por isso que é importante ouvir. Mas não acha que os sócios disseram com esta votação que o Benfica não precisa assim tanto de mudança, ou de uma mudança tão gigantesca como aqui vai apresentando? Ou seja, eu não estou necessariamente de acordo. Eu acho que houve muitos benfiquistas, e 85 mil sócios é muito benfiquista, que votou muito com o coração e votou muito na pessoa que conhece, no amor que tem, e vamos ser sinceros, há 4 anos atrás tiveram 85% dos votantes votaram em Rui Costa. Demos-lhe um cartão verde para ele verdadeiramente implementar essa mudança no Benfica. Não o conseguiu fazer, ou não o quis fazer, e portanto neste momento é urgente esta mudança, e esta mudança não pode ser feita nem com as mesmas pessoas, nem com o mesmo líder. Essencialmente eu diria que é isso. Nós precisamos mudar o líder e a equipa que está atrás do líder. Nuno Inácio, diretor de campanha na candidatura de Cristóvão Carvalho. Vamos falar daquilo que ficou por falar na primeira parte. Quais é que são os objetivos de Cristóvão Carvalho para o futuro? Não, Cristóvão Carvalho, nas declarações que fez e no comunicado que lançou, deixa uma frase muito clara: a semente está lá e vamos continuar a regá-la. E, portanto, Cristóvão Carvalho irá continuar a servir o Benfica, vai continuar a lutar pelos sócios do Benfica, vai continuar a lutar pelo voto eletrónico no Benfica, vai continuar a lutar para que os benfiquistas em todo o mundo possam votar nas eleições do Benfica, vai continuar a lutar para que as Assembleias Gerais sejam abertas a todos os sócios e não a um grupo regimentado de militantes de Lisboa que acham que são donos do Benfica. Pelos vistos não são tanto, basta olhar para as mesas de voto 1 e 2 de Lisboa para perceber que afinal não foi assim tanto, não são assim tão donos do Benfica como julgavam. Gritam que o Benfica é deles, mas não, o Benfica é de todos os benfiquistas espalhados pelos 4 cantos do mundo, e será por isso que Cristóvão Carvalho vai continuar a lutar nos próximos 2, nos próximos 4, nos próximos 6. Quem o conhece sabe que é uma pessoa altamente resiliente. Não é este resultado que o vai demover de continuar a defender os benfiquistas no mundo. E a semente de Cristóvão Carvalho tem uma ramificação para algum dos candidatos que está agora nesta segunda volta? Eu não falei com Cristóvão Carvalho ainda sobre esse tema, porque estávamos focados numa coisa que era o melhor resultado possível no sábado passado. O que é que Cristóvão Carvalho vai fazer nas próximas 2 semanas? Não lhe sei dizer também. Acredito que pessoalmente já tenha a sua decisão de voto tomada. Se o vai tornar público ou não, acho que vamos ter que esperar mais um bocadinho para o fazer. Mas acho que... O meu ponto é que Cristóvão Carvalho, se vencesse, seria um candidato de mudança. Se há um sentido de mudança na lista de Cristóvão Carvalho, ou se há um sentimento de continuidade? Acho que tem que haver um sentimento de responsabilidade acima de tudo sobre o futuro do Sport Lisboa e Benfica, e portanto acho que Cristóvão Carvalho deve tomar a decisão que achar que é melhor para o Benfica, e deve acima de tudo, e agora falo a título pessoal, não enquanto representante da campanha, acho que deve saber olhar para os números e perceber o que é que os benfiquistas realmente querem para o futuro do Benfica. Mas se Cristóvão... Sendo certo que, se tiverem atenção àquilo que eu lhe disse há pouco,
só houve 2 candidaturas que estiveram contra a democracia plena no Sport Lisboa e Benfica e, portanto, não será difícil de perceber. Só para clarificar isto, se Cristóvão Carvalho manifestar apoio a Rui Costa, não fica danificado uma possível semente de mudança? Primeiro, não sei, volto a dizer, não sei mesmo o que é que está na cabeça de Cristóvão Carvalho sobre quem é que deve apoiar ou não. O que sei é que o compromisso que Cristóvão Carvalho tem com os sócios do Benfica, sejam eles poucos ou muitos, é pela democracia plena no Sport Lisboa e Benfica. E, portanto, enquanto apoiante da candidatura, teria alguma dificuldade em ver Cristóvão Carvalho a apoiar uma candidatura que esteve contra a democracia plena no Sport Lisboa e Benfica, inventando o maior número de desculpas possíveis e de mentiras possíveis sobre o que é o voto eletrónico e o e-vote a nível mundial. Muito bem. João Antunes, representante da candidatura Luís Filipe Vieira, já há alguma decisão por parte desta candidatura para aquilo que vão ser estas próximas 2 semanas? Já, mas antes disso deixa-me só dar aqui uma nota que me parece, com todo o respeito e uma certa homenagem a 2 enormes benfiquistas, que foi Cristóvão Carvalho e Martim Meier, porque estes 85 mil votos também é justo dizer que tem a ver com a enorme responsabilidade que tiveram, uma enorme coragem, que durante o caminho perceberam que iam ter uma votação que não iriam ganhar, com certeza, e tiveram um benfiquismo a toda a prova e foram muito, muito responsáveis por esses 85 mil votos. Para eles, a minha homenagem e o meu respeito de grandes benfiquistas. Luís Filipe Vieira acho que acabou de anunciar que não vai tomar posição relativamente aos dois candidatos que vão agora à segunda volta, e que da sua candidatura cada um agirá de forma independente, por forma a poder escolher aquele que acha que será o melhor para... Se me perguntar a mim, e se fizer uma pergunta a mim... Posso fazer assim. Então pronto, eu digo-lhe que ainda não tomei a decisão e explico porquê. Acho que, como disse no sábado, aqueles 85 mil votos são de uma responsabilidade enorme para o Benfica. E o Benfica precisa... E eu irei votar em quem me der, não reconhecendo, achava que o nosso projeto era muito melhor que qualquer dos outros 2, não reconhecendo que naqueles 2 projetos que me dá aquelas garantias, portanto, senão estaria noutras candidaturas. Eu acho que é muito importante perceber como é que nós não politizamos o Benfica. O Benfica está altamente politizado. Nós temos que fugir disso, urgente. E, portanto, quem se comportar melhor durante estes 15 dias para a união do Benfica e quem minimamente concretizar um desidrato, que é o que ficar mais próximo para poder ter esta união, e esta união, como eu já disse há pouco, tem a ver quem ficará mais próximo de ganhar rápido, é quem terá o meu voto. Sendo que eu tenho muito medo que nós continuemos a politizar. Eu espero que no dia 9, ganhe quem ganhar, e quem perder, e todos os outros que perderam, olhem para o Benfica respeitando os 85 mil votos que nós tivemos no sábado. Portanto, o seu maior receio é um risco de divisão no Benfica? Muito. E politização. É que a divisão às vezes não tem a ver com a politização. Sim. Pode haver uma divisão, a gente escolhe entre o A e o B, e nós estamos a sentir que há uma enorme politização do Benfica. E o Benfica não pode ser um movimento político. O Benfica é uma paixão de todos nós, e nós temos que saber pôr o Benfica acima destas divisões e não torná-lo político. E não também torná-lo tático, porque muitas vezes a política vem porque as pessoas ficam táticas para amanhã obterem o poder. Eu acho que se o Rui Costa, há 4 anos atrás, que teve 85%, tem ganho alguma coisa mais do que aquilo que ganhou, ele se calhar não tinha mais 5 candidaturas a fazer frente. Portanto, se ele tem essas 5 candidaturas a fazer frente, e agora tem uma que numa segunda volta, foi porque ele não conseguiu ganhar aquilo que devia ter ganho. E portanto, mas o Benfica também não se pode canibalizar, não se pode tornar numa manta de retalhos de fações, porque isso vai enfraquecer o Benfica. E os nossos adversários estão lá fora. Muito bem. João Malha, diretor de campanha do Martim Meier, esta candidatura já teve alguma conversa neste sentido, de poder manifestar apoio a um dos candidatos que concorre na segunda volta? Sim, o Martim Meier tinha dito ao longo de toda a campanha que não iria apoiar ninguém numa segunda volta, e mantém essa posição, e é justificada pelo facto de entender que fomos de longe a melhor proposta, explicámos sempre o como e o porquê, como é que íamos concretizar todas as propostas que ali estavam, e como tal não nos revemos em nenhuma outra, e
sendo neste caso Rui Costa versus João Noronha Lopes, o princípio é o mesmo. Não consideramos que nenhuma das duas tenha aquilo que nós entendemos que é necessário para o futuro do Benfica e, como tal, não vamos assumir qualquer tipo de apoio. Mas olhando para este cenário de divisão, vê da mesma forma que manifestar esse apoio poderia contribuir para uma cisão no Benfica ou para uma divisão maior no Benfica? Essa é uma das razões? Não tem mesmo a ver com o facto que eu disse que não nos revemos em nenhuma das propostas. Eu percebo que quem o faz e tem toda a legitimidade para o fazer. O João Diogo Manteigas agora acabou de manifestar um apoio pessoal a uma candidatura. Vamos ver se quer dizer, não vamos ver, não temos formas de comprová-lo, mas ele também é conhecido por dizer uma coisa e fazer outra, por isso não sei se o fará ou não, mas também é relevante porque são 50 votos, não tem expressão no todo. Agora, obviamente, influenciará os seus apoiantes, acredito, apesar de cada pessoa pensa pela sua cabeça, mas normalmente... Um contacto de uma das candidaturas, seja de Rui Costa ou de João Noronha Lopes para Martim Maier, com a apresentação de uma parceria estratégica ou a integração de algumas das ideias, poderia contribuir para que surgisse um apoio? Acho que é difícil responder a isso, porque só o Martim poderia responder e não me cabe a mim, como diretor de campanha, fazê-lo, porque seria uma decisão aí sim pessoal e não de uma lista. Aconselharia, se ele recebesse uma proposta dessas enquanto diretor de campanha, a dizer-lhe sim ou não? Dependeria muito de quem fosse e qual o contexto da mesma. Se dependeria de quem fosse, havia uma candidatura que diria sim e outra que diria não? Não, eu pessoalmente, mas é por uma opinião pessoal minha. Como disse, eu não diria sim nem não, provavelmente diria não às duas. Mas há um contexto que tem que ser inserido nessa equação e, como tal, sem o contexto não posso responder a uma pergunta quando não tenho o contexto para responder. Muito bem. João Castanheira, isto é um trabalho que pode ser feito ao longo das próximas 2 semanas, negociar entre outras candidaturas possível adaptação de estratégias que essas candidaturas tinham para conseguir garantir apoio? Eu posso dizer que, basicamente, o que o João Noronha Lopes já afirmou ontem à tarde, que é, nas próximas 2 semanas vamos ter que ouvir muitos os sócios do Benfica, todos os sócios do Benfica, quaisquer que sejam as candidaturas, ir às casas, discutir com eles, debater. Era muito importante termos debates, não só entre João Noronha Lopes e Rui Costa, mas também ao nível das candidaturas em áreas mais especializadas, porque, de facto, os planos e os objetivos são muito diferentes. Todos nós queremos ganhar. Eu estou muito de acordo com o que o João Antunes disse. Eu acho que é a mensagem que também queremos deixar muito clara, que nós queremos ganhar, todos queremos ganhar rápido, mas também de forma sustentada. E este ganhar de forma sustentada pressupõe que nós tínhamos que adaptar, provavelmente, algumas das mensagens que nós também queremos passar às pessoas. E porque é muito importante que as pessoas percebam o valor do planeamento, o valor do rigor, o valor da transparência, e aquilo que a nossa candidatura pode oferecer é isso mesmo. É uma equipa de excelente qualidade, com pessoas com muita capacidade nas suas áreas e que sabem ouvir. Acho que é muito importante o saber ouvir nos próximos 12 dias, saber ouvir, construir, criar pontes, porque o Benfica é mais forte quando todos estivermos unidos. E é impossível nós bipolarizarmos estas eleições, porque eu não acredito, sinceramente... Não temem então o risco de divisão? Eu não temo o risco de divisão por uma razão, porque quando a bola começa a rolar, todos somos do mesmo clube. E ao nível, as Assembleias Gerais é o sítio onde nós podemos discutir, o sítio onde nós podemos falar. Portanto, enquanto cada um assumir as suas responsabilidades, partilhar nos locais próprios as suas opiniões, isso não é dividir, isso é um ato de democracia. Cá fora estamos todos juntos, apoiamos todos o Benfica, precisamos de criar aquela vontade de ganhar, aquela fome. O Benfica hoje tem fome de ganhar. As pessoas do Benfica precisam de sentir a espinha a tremer e a conseguir, de facto, ter esta vontade de ganhar. E só podemos fazer isso com uma grande equipa, com as pessoas todas a remar para o mesmo lado, porque a onda vermelha junta é imparável. Nós precisamos de ganhar rápido. Miguel, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa muito rápida, que é... O que o João disse, a Assembleia Geral é de facto um espaço de democracia, mas é um espaço de democracia onde não vale tudo. Não vale insultar, não vale faltar ao respeito, totalmente e não vale fazê-lo de forma organizada. E como nós expusemos na última Assembleia Geral, houve 2 candidaturas de João Noronha Lopes e de João Diogo Manteigas, que têm grupos organizados para insultar. Um dos maiores animadores estava sentado na mesa de João Noronha Lopes, ao meu lado a almoçar, e portanto eu vi lá sentadinho e tenho lá os a gritar à frente da campanha. João, então eu vou só dizer desta forma, mesmo que
não seja organizado. Acho que o tema organizado é demasiado. Então, todos nós sabemos. Deixa-me só reformular. Eles não são organizados, mas vão falar e no fim dizem: eu defendo o Benfica acima de tudo, que é o vosso slogan. E o vosso candidato, quando vai ao púlpito, devia censurar que as pessoas tenham determinado tipo de comportamentos e de insultos para com. Nós podemos achar que o Rui Costa faz um péssimo trabalho, mas é presidente do Benfica. Mas eu estou inteiramente de acordo com esse respeito. O respeito deve-se a toda a gente. Nunca foi fazê-lo e no João púlpito, isso é que é lamentável. Posso dizer, porque eu estive nessa mesma Assembleia Geral, tentou, de facto, falar com as duas candidaturas para deixar Luís Filipe Vieira falar no Parlamento naquele dia. Portanto, eu vou insultar completamente Deixa-me ouvir de também acordo. aqui o João Tunes, também uma posição sobre esta questão da Assembleia Geral. Da Assembleia Geral, eu ia intervir exatamente, porque uma das coisas que me parece que não pode voltar a repetir-se no Benfica. As Assembleias também têm que mudar de formato. Isto do voto eletrónico e das Assembleias estão intimamente ligadas um assunto ao outro. Pelo seguinte, o voto eletrónico, aquilo que aconteceu no domingo, ontem, poucas horas de sono, temos aqui, muita gente que está aqui sentada teve, portanto, veio demonstrar duas coisas. Uma, que não faz sentido aos dias de hoje aquilo que aconteceu do ponto de vista da contagem dos votos. Portanto, primeira questão. Segunda questão, o voto eletrónico é uma coisa que tem que ser adquirida pelo Benfica, porque nós estamos no século XXI. Eu disse no sábado à noite, é como a inteligência artificial. É um caminho irreversível. O voto eletrónico vai existir no Benfica, mais ano, menos ano, vai existir. Portanto, porque é um caminho irreversível, não há forma de voltar para trás. Dizer uma coisa, João, os traumas não se tratam no Benfica, tratam-se no psicólogo, e portanto não temos que estar aqui certo. para amputar e depois este voto eletrónico vai resolver o problema das Assembleias. Sim. As Assembleias têm que ser públicas e têm que pôr os benfiquistas, vai fazer os benfiquistas a intervirem nas Assembleias. Sim. Porque hoje eu não preciso de fazer 500 km, 400, independentemente de onde eu esteja, para ir a uma Assembleia em que eu tenha que tomar uma posição sobre o Benfica. Muito bem. Chegamos ao final do nosso tempo. João Antunes, João Castanheira, Nuno Inácio e João Malha, muito obrigado por terem estado connosco na Rádio Observador. Obrigado.